Olá, galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe, da série Temas Ilustrados, será sobre o assunto muito importante para a transmissão do material genético, a replicação. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os seus amigos. Agora vamos lá entrar no assunto. Como eu falei, a replicação é um processo de grande importância para a transmissão do material genético, pois quando ocorre a divisão celular, esse material precisa ser repassado de uma forma igual entre as células filhas. Vocês lembram do conteúdo passado? Se não, corre lá para dar uma relembrada. Mas fazer essa cópia do DNA não é uma tarefa simples, pois há cerca de 3 bilhões de pares de bases de DNA em nosso genoma, os quais devem ser copiados com precisão quando qualquer uma de suas trilhões de células se divide. A cada vez que uma célula se divide, todo o seu genoma deve ser duplicado, sendo necessária uma complexa maquinaria enzimática para copiar as grandes moléculas de DNA que constituem o nosso cromossomo de procarióticos e eucarióticos. Os mecanismos básicos de replicação do DNA são semelhantes entre esses organismos vivos. E por ser um processo tão importante, as células desenvolveram mecanismos para evitar que as falhas na replicação pudessem ser evitadas, uma vez que a falta de correções na replicação e na manutenção do DNA genômico pode ter consequências desastrosas, como o desenvolvimento de um câncer, por exemplo. Tá ok, já entendemos que a replicação é importante. Agora vamos dar uma olhadinha nas proteínas e enzimas que realizam a replicação, vendo como elas trabalham juntas para garantir a replicação exata do DNA. Esse processo tem início com uma molécula de DNA e leva à formação de 2 moléculas filhas. Cada uma da dupla hélice recém-formada contém uma fita nova e uma fita velha, ou seja, é um processo semi-conservativo, o que significa que cada fita na dupla hélice serve como modelo para a síntese de uma nova fita complementar. As células precisam copiar seu DNA muito rapidamente e com pouquíssimos erros. Para isso, elas utilizam uma variedade de enzimas e proteínas que trabalham juntas para garantir que a replicação do DNA seja eficiente e precisa. Uma das moléculas-chave na replicação é a enzima DNA polimerase. DNA polimerases são responsáveis pela síntese do DNA. Elas adicionam nucleotídeos, um por um, à fita crescente de DNA, incorporando somente aqueles que são complementares à fita molde. Elas adicionam nucleotídeos, um por um, à fita crescente de DNA, incorporando somente aqueles que são complementares à fita molde. Porque vocês lembram? A timina sempre junta com adenina e guanina sempre com citosina. Algumas características que são importantes ressaltar sobre as polimerases são: elas sempre precisam de uma fita molde para começar a copiar. Adicionam nucleotídeos somente na terminação 3' da fita de DNA. Elas não conseguem dar início à formação de uma cadeia de DNA, pois requerem uma cadeia pré-existente, ou seja, uma sequência de nucleotídeos chamadas de primer. Elas revisam ou conferem seu trabalho, removendo a maior parte dos nucleotídeos erroneamente adicionados à cadeia. Bom, então, como que as DNA polimerase e outros fatores de replicação sabem por onde começar? A replicação sempre começa em lugares específicos dos DNAs, que são chamados de origens de replicação, e são reconhecidos pela sua sequência. Proteínas especializadas, chamadas de helicase, reconhecem a origem, ligam-se a esse sítio e abrem um DNA. Conforme o DNA vai se abrindo, 2 estruturas com formato de Y, chamadas de forquilha de replicação, são formadas. Juntas compõem o que é chamado de bolha de replicação. As forquilhas de replicação movem em direção opostas à medida que a replicação acontece. Helicase é a primeira enzima de replicação a se ligar na origem de replicação. A função da helicase é avançar as forquilhas, desenrolando o DNA
ou seja, eliminando a estrutura de hélice e quebrando as pontes de hidrogênio entre os pares de bases nitrogenadas. E como dito anteriormente, as polimerases só podem adicionar nucleotídeos à extremidade 3' da fita existente de DNA. Então, como que a DNA polimerase adiciona o primeiro nucleotídeo à forquilha de replicação? O problema é resolvido com a ajuda de uma enzima chamada primase. A primase faz um primer, que é um iniciozinho de RNA, ou um trecho curto de ácido ribonucleico complementar ao molde, que fornece uma extremidade 3' para a DNA polimerase trabalhar. Uma vez que o primer de RNA está em seu lugar, a DNA polimerase o amplia, adicionando nucleotídeos um por um para fazer uma nova fita de DNA complementar à fita molde. E só para complicar mais um pouquinho, vocês lembram que o DNA é uma fita dupla e antiparalela, certo? Isso significa que uma fita vai na direção 5 para 3', enquanto a outra vai na direção 3' para 5'. E aí vocês devem estar se perguntando como que a polimerase consegue fazer o seu trabalho se ela só segue na direção 5', 3'. Bom, uma das novas fitas, a que se desloca de 5' para 3' em direção à forquilha de replicação, é a fácil. Essa fita ela é feita continuamente, porque a DNA polimerase está se movendo na direção em que a forquilha de replicação segue normalmente. Essa fita é sintetizada continuamente e é chamada de fita líder ou fita contínua. A outra fita nova, que se desloca de 3' para 5', distanciando-se da forquilha, é mais intrincada. Essa fita é feita de fragmentos, porque conforme a forquilha avança, a DNA polimerase, que se afasta da forquilha, se separa e se religa ao DNA recentemente exposto. Esta fita intrincada, que é feita em fragmentos, é chamada de fita tardia ou descontínua. E os pequenos fragmentos sintetizados pela DNA polimerase são chamados de fragmentos de Okazaki. Outra proteína super importante é a topoisomerase, que também desempenha um papel importantíssimo na manutenção durante a replicação de DNA. Esta enzima evita que a dupla hélice de DNA à frente da forquilha de replicação torne-se muito estreitamente enrolada à medida que o DNA é aberto. Ela age fazendo cortes temporários na hélice para liberar tensão, depois fecha os cortes para evitar um dano permanente. E, finalmente, há um pequeno trabalho de limpeza a se fazer, pois queremos que o DNA não contenha nenhum RNA ou lacunas. Os primers de RNA são removidos e substituídos por DNA, através de uma atividade da DNA polimerase 1, a outra polimerase envolvida na replicação. Os cortes que permanecem depois dos primers são substituídos e fechados pela enzima DNA ligase. Bom, e é assim que o nosso DNA é replicado e faz com que a célula esteja pronta para ser dividida. Que viagem, né? Acesse o nosso site e baixe o mapa mental completinho sobre esse conteúdo na aba Quer que Desenhe. Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então, ajuda aí curtindo, comentando, salvando e compartilhando com seus amigos. Já pensou que esse conteúdo pode ajudar muita gente? Então aproveita e até a próxima, pessoal!